episódio de hoje, o bate-papo é sobre mulheres na energia, desafios e conquistas em um setor em transformação. Então sejam bem-vindos ao Conexões Energéticas. Aqui a gente liga ideias, experiências e tendências que estão movimentando o setor energético. Eu sou o Fernando Bruz, seu host no podcast Conexões Energéticas da TCE Energia. Então bora começar. E para conversar hoje, eu vou chamar a Cila Mota, que é fundadora e CEO da Dona Lamparina. Inclusive, eu gostei demais desse nome, viu, Cila? Eu até vou falar que eu entrei lá no Instagram de vocês. Atua no setor elétrico brasileiro desde 1997, mentora do programa Interligadas GIS e Elas na Indústria Fiesp, coautora do e-book A Voz Feminina da Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Cila. Muito obrigada. E Cicely Martins, engenheira elétrica, com mestrado pela UFMG e MBA pela FGV. Cicely tem ampla experiência em planejamento e operação de sistemas elétricos. A gente vai saber disso tudo aqui. Atualmente lidera o projeto CEMIG Agro, voltado à transição energética e melhoria do atendimento ao segmento rural. Bora bater esse bate-papo? Mulheres na liderança, mulheres na energia. Bom, Cicely também seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. E eu queria começar, eu sei que eu tenho um roteirinho de pergunta aqui, mas eu sou um pouco rebelde. Eu queria entender esse nome, Dona Lamparina, ô Cila. Se você pudesse contar da onde vem esse nome, eu gostei. É uma empresa voltada para uma análise de mercado? Conta um pouquinho para a gente aí. Obrigada, Fernando. Obrigada, Cicely. É um prazer estar aqui com vocês. A Dona Lamparina, ela foi inspirada na minha infância. Na casa dos meus avós, tinha bastante lampião e lamparina, e quando eu decidi montar a empresa, que é uma empresa voltada para estruturar e desenvolver comercializadoras e gestoras de energia no Brasil. E todo Uhum. mundo gosta desse nome, porque ele é extremamente inspirador. Sim, tem uma coisa histórica, assim, né? Tem uma memória afetiva e o desenho da lamparina, inclusive, quem tiver interesse, entra lá, bem interessante, bem criativo. E para a gente começar a falar sobre a trajetória de vocês, né, o nosso tema aí é mulheres na energia. A gente sabe que o setor energético ainda tem majoritariamente masculino, né, mas eu acho que isso aí está mudando e é por isso que a gente trouxe vocês para falar um pouco disso. E para a gente entender essa trajetória, eu queria que cada uma de vocês contasse como vocês chegaram até o setor energético. Já que eu já conversei com você, Cila, vamos conversar com a Cicely, por favor. Bom, minha trajetória no setor elétrico começou, 2000 no século passado, né. Eu fiz curso técnico em eletrotécnica em 1996 no Cefet, e naquela oportunidade eu olhava para as empresas, principalmente a empresa de distribuição de energia elétrica do meu estado, e eu ficava que é a CEMIG, e eu ficava muito encantada com o trabalho que era realizado, sabe. Esse trabalho de entregar energia, de levar energia para cada canto do estado, para cada canto do país, é realmente uma missão, que promove muito desenvolvimento, que faz as pessoas, que leva conforto, que leva saúde. Então, desde aquela época eu já tinha um sonho de fazer parte, desse cenário e poder dar minha contribuição. Então eu fiz curso técnico em eletrotécnica, depois, posteriormente, eu entrei na engenharia elétrica, formei em 2007, fiz especialização em setor elétrico, mestrado e depois um MBA em setor elétrico. Sou completamente apaixonada pela área, confesso que quando a gente é adolescente, às vezes a gente tem um sonho de ser os meninos, ser astronauta, jogador de futebol, eu tinha um sonho de ser médica, mas, quando eu encontrei as oportunidades no setor elétrico, e na carreira, né, que eu estava começando a percorrer, eu fiquei apaixonada e decidi que aquilo ali era o meu lugar e era nesse ramo que eu iria contribuir.
É interessante você falar isso do Cefet, porque, realmente era o sonho de muita gente, né, É, inclusive meu irmão fez mecânica lá em Divinópolis e tinha essas 2 áreas, era elétrica ou mecânica, né. sim. Parabéns aí, era o meu sonho, eu não consegui. Eu vim do interior para assim, quando eu Mas a passei no só complementando, eu vim do interior, minha família morava no interior, eu voltava ficava aqui em casa de família para poder estudar no Cefet, uma peleja danada e assim, quando eu passei na prova do Cefet, eu não tinha noção do que o Cefet era, sabe, e eu acho que isso ajuda a diminuir a pressão um pouco. é, é uma referência, né. Que bom que esses cursos técnicos vão abrindo portas, né. Sim. De Bom, conta pra gente você agora, Sila, qual que é a sua trajetória aí no mundo da energia? Eu entrei no setor elétrico em 1997, na privatização da Light, na área de grandes clientes, no momento em que o mercado estava engatinhando para a abertura do mercado livre de energia aqui no Brasil. E passei pelas grandes empresas, estruturando as comercializadoras da Eletropaulo, que também vim na época da privatização, da CPFL, Enel, Energisa e grandes outros grupos, até que em 2016 eu decidi montar a Dona Lamparina para poder ajudar investidores que querem ingressar nesse mercado. E hoje estou aí não só com a Dona Lamparina, mas nós temos a agência Candelabro, que é uma agência de comunicação também que atende não só o setor elétrico, mas outros segmentos. Temos a ESG Energia, que é uma empresa focada em sustentabilidade, porque eu faço parte do Pacto Global da ONU, e então eu senti essa necessidade de ajudar as empresas a conectarem as estratégias empresariais aos princípios universais e aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E agora eu acabei de criar a Juanitas, que é uma empresa focada em soluções energéticas que está sendo implantada no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, sou administradora de empresas, sou filha da PUC e fiz também especialização em marketing e sou apaixonada pelo setor e sou muito engajada nessa pauta de liderança feminina. Eu sou mentora do programa da Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, um programa chamado Elas na Indústria, que incentiva as mulheres que já são líderes a se desenvolverem ou aquelas que querem ocupar um cargo de liderança. Além disso, eu participo de vários grupos de mulheres, mulheres do biogás, mulheres de hidrogênio, mulheres de sustentabilidade e vários outros. E sou embaixadora de algumas marcas do setor de energia, do Informa Markets, da Clima Tempo, da Topen Energy, que é uma plataforma que tem mais de 250.000 unidades consumidoras sob a sua gestão, e uma vida, assim, bem tranquila, né, é um lugar que eu menos fico é em casa, eu passo a maior parte do tempo viajando. Olha, eu estava contabilizando aqui, eu falei: "Meu Deus, quantos grupos de WhatsApp a Sila deve ter para dar conta desse tanto de coisa", realmente, bastante coisa. E eu queria aproveitar um gancho que você está dizendo aí sobre, exatamente isso que a gente veio falar aqui no episódio, e falar sobre vocês que entraram, né, no setor de energia ali em 97, 96, seja estudando, seja já inserido no mercado, que vocês entendem, assim, que de lá para cá, teve uma transformação, vocês enxergaram isso? Vocês acham que o mundo está, de fato, mudando, principalmente dentro do setor de energia? Imagino que em 97, né, não tinha tantas mulheres, assim, no setor. Conta pra gente, Sila. Realmente era bem raro ver mulheres no setor, inclusive algumas empresas não abriam espaço para as mulheres ocuparem cargos mais importantes. Eu me lembro que teve uma empresa que eu fui impedida de assumir um cargo de liderança porque não era engenheira e também porque sou mulher. E aí eu acabei mudando de empresa, porque não tive essa oportunidade onde eu estava.
E a energia, ela sempre foi predominantemente masculina. Eu diria que de uns 10 anos para cá eu observo um aumento maior da participação feminina no mercado de energia, e eu vejo uma união também entre as próprias mulheres. As mulheres que conseguem chegar a um cargo de destaque, ter mais visibilidade, elas acabam abrindo caminho para as novas mulheres que estão entrando no setor. Isso não era tão comum. Eu acredito que essa pauta também da Agenda 2030, onde traz a questão da diversidade, isso acabou, estimulando e trazendo as empresas para essa conscientização maior em ter mais mulheres e mais diversidade, porque é um outro ponto que a gente observa. A baixa participação ainda de pessoas negras, a baixa participação de pessoas de outros gêneros. Então, são questões ainda que estão evoluindo dentro do mercado de energia brasileiro. Muito bom. Cicele, conta pra gente a sua experiência, principalmente aí nessa parte de elétrica, no Cefet, né, quando você começou a estudar Aham. lá, você notou que era predominantemente masculino e se teve uma alteração de fato? Bom, para o curso técnico eu até tinha uma participação de 30, 40% de mulheres, mas poucas dessas mulheres migraram para a engenharia. Na minha turma de engenharia, das 60 pessoas que entraram menos de 5 mulheres e se formaram menos de só 2. Então eu estou acostumada realmente a viver num ambiente extremamente masculino e muitas vezes a gente tem que se moldar a esse ambiente, sem nunca deixar de querer contribuir com aquilo que a ser mulher propicia, né, um olhar diferenciado, um olhar de compartilhar, de fazer junto e de seguir junto. Eh, eu vejo que tem havido sim muita mudança, muito em função dessas tantas mulheres que são as primeiras a ocuparem, os cargos de liderança e ao serem as primeiras, elas abrem caminho para tantas outras. Então, por exemplo, eu trabalho há 20 anos na CEMIG, desde 2002 eu trabalho na CEMIG, eu tive aqui um percurso que eu comecei como técnica, ficou num concurso público, depois eu consegui passar para engenheira, depois eu assumi uma gerência, e na época que eu assumi uma gerência, isso já fazem uns 6, 7 anos, na CEMIG de um quadro técnico de 200 líderes, gerentes, né, tinham menos de 5, 6 mulheres. Éramos tão poucas que num almoço de normal, assim, de dia a dia, a gente ocupava uma mesa normal. Então, hoje em dia a gente vê aí uma participação muito maior, provavelmente em função dessas primeiras mulheres. Em 2023 eu me tornei superintendente da área de expansão de sistema elétrico na CEMIG, e eu fui a primeira mulher a trabalhar com uma área que tinha pelo menos 3.000 pessoas e coordenava um orçamento em torno de 1,5 bilhão por ano de investimento, né. Também tive uma passagem breve na Enel de 1 ano e meio, onde que eu também fui uma das primeiras mulheres a coordenar a área de projetos de alta tensão, e com isso eu acredito que a gente vai abrindo os caminhos e avaliando, vamos falar, né, calçando, facilitando a vida de outras mulheres que vêm. Tem tido sim muita transformação, e aí eu queria aproveitar para contar uma experiência de um livro que a gente escreveu sobre o setor elétrico. Esse livro, ele nasceu em 9 meses, né, muito coincidentemente, né, em 9 meses ele ficou pronto, e de um projeto que começou com 4 mulheres que atuam em diversas áreas do setor elétrico, a gente conseguiu reunir 55 mulheres contando experiências tão inspiradoras quanto essa que a Cila está contando para a gente aqui, e foi um sucesso a repercussão e como que várias mulheres olham para esse grupo, para esse livro e falam: "Poxa vida, que bacana ver a experiência de tantas que foram precursoras nas suas áreas e que hoje me inspiram a seguir". Então, Fernando, realmente a gente vem passando por uma transformação extremamente intensa nos últimos anos, ainda há muito o que fazer, mas a caminhada está bacana e a gente está evoluindo. Muito bom. Eu queria saber o nome do livro, conta pra gente aí.
Transformação, ah, meu Deus, me deu um branco aqui, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. A gente coloca na descrição lá, se você quiser. Energia em transformação, a contribuição das mulheres para a transição energética. É um Muito livro bom, muito legal. era um nome grande, por isso. É. Muito bom. Eu queria aproveitar, você falou uma coisa interessante, né, que às vezes nesse meio masculino, vocês precisam às vezes se moldar. Então, teve algum momento você sentiu que para ser ouvida, né, eu acho que é uma reclamação de muitas mulheres, numa rodada de reunião, foi preciso se impor, né, para poder ser ouvida. Você sentiu isso, Cicélia? Conta pra gente. Isso ainda é muito comum, né, inclusive, às vezes, eu tenho a sensação que a voz feminina até irrita em determinados ambientes masculinos, mas, eh, isso faz parte de uma mudança que a gente está vivendo, gente. E para poder enfrentar isso, a gente tem que estar bem preparada, né, a gente precisa de conscientização das pessoas, porque muitas vezes eu já participei de reunião em que eu fui convidada, "Senta aqui para enfeitar a mesa", sabe. Então assim, isso, foi um elogio, foi uma coisa que a pessoa tentou ser gentil, mas hoje choca ao ouvir, né, porque eu não estou aqui no ambiente profissional para enfeitar, eu estou aqui para contribuir profissionalmente. Mas era o que acontecia e assim, ocupar o nosso espaço ainda é uma luta diária, ainda exige de nós jogo de cintura, diplomacia, vamos falar, formação técnica e conhecimento daquilo que a gente está falando. Como a gente percebe, não é uma jornada que já acabou, ainda tem muito para ser feito, ainda tem muita condição que você pensa assim: "Poxa vida, outro vem e fala aquilo que você falou, né, mas eu falei a mesma coisa e ele falou e foi ouvido e às vezes a gente não é, mas o que eu recomendo é enfrentar essas situações que são recorrentes de cabeça erguida, porque ao você mesmo reconhecer o seu valor, você acaba, ocupando o espaço que você precisa para poder contribuir com o resultado daquilo que está sendo perseguido, né. Então, não é que acontecia, ainda acontece, mas eu acho que, com autoconhecimento, com, comprometimento, com compromisso, a gente vai ocupando o espaço e às vezes numa reunião a gente não tem essa oportunidade, mas você faz aquela interrelacionamento anterior e vê e aí na próxima você já consegue se posicionar e mostrar o a que você veio, sabe. É uma luta diária ainda que a gente, pelo menos no meu ambiente, eu ainda enfrento. Cada dia menos, mas ainda existe. Ótimo, ótimo, muito bom. Sila, você quer compartilhar para a gente aí, eu queria aproveitando esse tema, né, dessa reunião, dessa voz feminina que ainda está tentando ser colocada e às vezes é abafada, além disso, né, que a Cicely disse, o que mais você acha que hoje são barreiras para a mulher dentro do setor energético especificamente? A Cicely pontuou muito bem, eu vivenciei e vivencio esses desafios, mas no ano 2000 eu tive a oportunidade de trabalhar na CPFL com a Karen Lucchesi, que agora assumiu a presidência da Elera. E a Karen para mim foi um grande farol, uma grande inspiração, porque naquela época ela e eu éramos as únicas mulheres em reuniões de mais de 30 homens. E quando a Karen abria a boca, e eu estava praticamente em início de carreira, os homens ficavam pianinhos, a gente não ouvia nem a respiração deles. Por quê? Porque ela dominava muito o assunto, e até hoje ela é muito competente, ela é muito boa tecnicamente. Então o que que eu aprendi ali? Que quando a gente se posiciona com firmeza, com embasamento e com conhecimento, normalmente nós conseguimos obter a atenção de qualquer pessoa, seja homem, sejam outras mulheres, não que isso seja uma regra, mas o conhecimento, a firmeza e a forma como a gente se posiciona traz uma autoridade, e isso daí já gera um respeito mútuo. Muito bom. Eu na minha vivência, né, também eu percebo às vezes, tem uma liderança feminina e quando eu ia fazer a reunião,
eu percebia que às vezes, dependendo da reunião, né, as pessoas prestavam mais atenção em mim do que na minha coordenadora, que tem uma expertise. E aí é interessante ver isso na prática, né, e isso que você fala é muito importante, porque quando a pessoa tem a firmeza e a segurança técnica, ela puxa para esse lugar, porque esse esquema patriarcado, né, que a gente é constituído, estamos todos nós inseridos nele, né, então a gente precisa todo mundo, eh, lutar, né, de alguma forma para a diversidade, né, isso que a Sila falou é importante, não só a mulher, mas a diversidade, porque eu tenho certeza que isso contribui. Mas pensando assim, para além, né, desse conhecimento técnico que vocês têm, que habilidades ajudaram vocês a se destacarem, além do conhecimento, né, obviamente? Pode falar pra gente, Cicélia? Porque tem esse toque feminino, né, também, eu acho que a diversidade ela é muito rica em razão disso, né, da contribuição diferenciada daquilo que já está muito homogêneo, por exemplo, um lugar que só tem liderança masculina ou só tem homem, né? Conta pra gente. Eu, na minha vivência, eu observo muito que o ambiente masculino ele é, vamos dizer assim, muito voltado para uma competição. E a minha contribuição para a minha equipe é a gente crescer junto, é a gente estar junto, porque eu tenho como propósito que sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Isso é uma frase feita, mas para mim é uma verdade, e o toque que eu gostaria de que eu gosto de dar nas equipes e que eu faço parte, é essa interação, é esse trabalho junto, esse trabalho, de todo mundo dar a sua contribuição para que a gente siga, alcance resultados ainda melhores. Eu entendo muito que a competição ela tem o seu lugar, né, obviamente, mas a gente crescer junto, a gente, fazer um trabalho conjunto, a gente ter participação de diversas, vamos falar, né, diversas visões, contribui para um resultado mais completo. E eu acho que isso realmente, para mim, é um diferencial que eu trago no meu dia a dia profissional. Além disso, né, eu ainda busco uma comunicação, como a Sila bem colocou, forte, de forma que permita que a gente seja ouvido, porque isso realmente, concordo plenamente com o que ela falou, a gente tem que se posicionar de uma maneira bastante incisiva e bastante forte para poder ocupar o espaço e ser ouvida, e eu acho que esses 2 pontos são muito relevantes, né, seria a questão de trabalhar em equipe, criar junto, crescer junto, seguir junto, e a questão dessa comunicação e dessa assertividade. Muito bom. Eu queria aproveitar pensando aí nessas competências, né, nas habilidades, eu queria te perguntar, Sila, eh, nesse processo todo que você tem um trabalho, né, de colocar essas mulheres, de puxar essas mulheres para as empresas, o que que você enxerga que a empresa precisa criar? Qual tipo de ambiente que ela precisa criar para tornar isso mais igualitário, assim? Quais são as ferramentas que a empresa precisa, de fato implementar? Eu vejo que as empresas, na grande maioria, elas já estão implementando essas ferramentas, elas já criam vagas afirmativas para as mulheres, elas criam processos seletivos de currículos à cega, onde você tem o currículo, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Você tem as competências técnicas, você tem as competências comportamentais, sem saber se é um currículo de um homem, de uma mulher ou de qualquer outro gênero. Isso facilita muito, porque muitas vezes os vieses inconscientes acabam traçando barreiras para a contratação dessas mulheres. Então eu percebo, eu viajo muito, eu trabalho com muitas empresas no Brasil e fora do Brasil, eu percebo que as empresas hoje elas já estão muito mais receptivas. Eu chego a encontrar lugares onde 70% da liderança já é ocupado por mulher. E isso antigamente era praticamente impossível. E no próprio mercado de energia, a participação feminina, principalmente na indústria fotovoltaica, já ultrapassa os 50%. Isso de acordo com o relatório de progresso
da própria Organização das Nações Unidas. Então, são poucas empresas que eu conheço que ainda têm aquele sistema mais conservador, mais arcaico em relação à participação feminina, tanto em cargos de liderança, quanto no próprio quadro de colaboradores. Muito bom, muito bom. E a gente está quase indo para o final aí, e eu queria fazer uma pergunta para Cicely. Conta pra gente, assim, pensando na sua trajetória, tá, o que que te inspira? Você falou que essas lideranças, né, uma mulher puxa a outra, né, vira uma corrente, assim, de ajuda. E o que que te inspira a continuar puxando outras mulheres para esse espaço? O que me inspira é olhar para essas mulheres tão comprometidas e tão profissionais e ver a vontade de fazer a diferença, sabe. Esse livro, por exemplo, que a gente acabou de lançar, as nossas reuniões, os nossos encontros, e hoje os grupos que eu faço parte, tem o grupo do Sigrê também de mulheres, e assim, são mulheres, espetaculares e que deixam a gente enche a alma da gente ouvir as histórias dela, e perceber o quanto elas contribuíram, nos locais onde que elas estavam. Então, assim, percebendo o potencial e sabendo do potencial que a gente tem, da vontade de fazer diferente, que a gente tem nesse ambiente, eu quero que cada vez mais a presença feminina seja marcada, seja forte e que isso gere cada vez mais resultados, para toda a nossa sociedade que só tem a ganhar com essa ampliação de olhares, essa ampliação de modos de ver e modos de fazer. Então, eu acho que é muito por aí, sabe, é o quanto as carreiras das mulheres são inspiradoras, o quanto elas são batalhadoras, quantas barreiras das mais diversas tipos, inclusive para criar uma família e conciliar isso com a vida profissional, que muitas vezes é bem desafiador, né. Como que elas conseguem fazer isso? É com um grau altíssimo de dedicação e de amor por aquilo que elas estão fazendo. Então é muito bacana ter a presença de cada vez maior de mulheres e eu tenho certeza que os ambientes serão ainda melhores cada vez que a gente tiver mais mulheres participando deles. Muito bom. Você falou uma coisa muito certa, desafiador, né. Essa jornada, às vezes, tripla da mulher, né, o que eu acho que vem mudando a passos, às vezes, um pouco curto, né, dentro eu falo na questão da família, né, na preocupação, acaba caindo muito para a mulher ainda. Mas para a gente finalizar, eu queria uma mensagem de cada uma de vocês. Vou começar com a Cila. O que que vocês diriam para uma jovem, tá, que está começando agora no setor e pensa: "Não, será que esse setor é para mim?". Pensa aí na Cila lá de trás começando, aí eu gostaria muito desse conselho. Muito bacana. Eu tenho uma filha que agora faz 25 anos, agora em maio. E desde sempre eu digo para ela o seguinte: todo ser humano precisa ser capaz de gerar a sua própria receita e se sustentar sem depender de ninguém. Então é uma recomendação que eu geralmente falo para todas as pessoas, independente de setor, que elas busquem a sua independência financeira. Eu acredito que isso deveria ser grade curricular desde do primário. Se nós aprendêssemos educação financeira desde sempre, provavelmente o nível de pobreza seria bem menor ou então nem existiria. E eu incentivo muito as pessoas não só a ingressarem no mercado de energia, mas também a empreenderem. Eu incentivei a minha filha a empreender, ela começou empreendendo comigo, e eu falei: "Eu acho melhor você abrir a sua própria empresa para você poder aprender o que é ser uma empresária". E hoje até foi muito interessante que nós estávamos juntas no meu quarto, e eu estava trabalhando num roteiro, e ela estava em reunião do meu lado com 2 outras, empreendedoras que já atuam junto com ela na empresa. Eu acredito que eu sou uma pessoa que nasci no subúrbio carioca, em Bangu, e a única certeza que eu tinha é que, eu não ia ser uma daquelas pessoas que nasce, cresce e morre no mesmo lugar. Bangu era muito pequeno para mim.
E o dia mais emocionante da minha vida foi quando eu estava em Nova York, participando da cúpula dos líderes do Pacto Global da ONU. Ou seja, tudo é possível, desde que a gente se dedique, estude, como a Cicely falou, que ela viajava, ficava em casa de família, nada vem de graça. A gente precisa constantemente investir no nosso autodesenvolvimento, criar casca, porque os tombos vêm, a gente tem que aprender a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Muito bom, inspirador, viu? Muito bom. Cicely, conta pra gente aí a mensagem que você daria para você mesma, né, ou então para essa jovem que está começando no mercado. Qual que é o conselho? O meu principal conselho é você entender o propósito que você quer deixar, do que o legado que você quer deixar para o mundo, sabe. Quando eu comecei a trabalhar no setor elétrico, eu percebi que o tanto que eu poderia contribuir, através do meu conhecimento, com o desenvolvimento da sociedade. Energia elétrica é isso, é no fi independente daquilo que você estiver atuando, você no final, você está levando, desenvolvimento, você está levando crescimento, você está levando um monte de coisa que a sociedade precisa muito. Então, assim, o meu principal conselho para quem está começando agora é encontrar o seu propósito, porque é com o seu propósito que você vai o seu propósito no ambiente profissional é que você vai conseguir, superar um monte de desafio, que você vai passar e faz parte, é assim mesmo, gente. A gente é forte, a gente consegue, como a Cila comentou, não tem nada é impossível para aquela pessoa que tem um propósito forte no coração, guiando os caminhos dela e levando ela a alcançar, chegar aonde quer que ela queira, tá. Então, para isso, eu acredito muito na questão do propósito e no setor elétrico, eu acredito muito que a gente tem que lembrar que independente de qual área que a gente esteja atuando, o fundamental é que a gente está, no final das contas, propiciando desenvolvimento para a nossa sociedade que precisa tanto da energia elétrica. Então esse é meu recado, complementando aí, né, adicionando ao que a Cila falou tão importante, que eu concordo também, que a questão do entendimento financeiro, da independência financeira, ela é vital, junto aí com esse propósito que vai te dar força para superar os momentos difíceis. Muito, muito bom. Muito, muito. Ó, quem está ouvindo, ouve de novo, porque eu acho que a informação que vocês estão compartilhando aqui não é só a informação, né, da trajetória de vocês, mas da história de vocês, que é muito inspiradora mesmo. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Cila. Obrigado, Cicely. Foi um prazer conversar com vocês, tá? Obrigada, Fernando, obrigada, Cicely, e quero te conhecer pessoalmente, viu, também fiquei encantada. Pois o prazer vai ser todo meu, viu, Cila. Assim, obrigada pela oportunidade. Eu acredito muito em movimentos assim, e eu gosto muito dessa admiração de ver mulheres fantásticas como a gente está tendo a oportunidade de ver aqui a Cila e tudo mais. Aprendi muito com você, Cila. Foi ótimo. Obrigada aí, Fernando, pela oportunidade. Obrigado, Tisséia, pelo convite. Saí daqui enriquecida, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço e quem está ouvindo a gente que agradece. Ó, se você curtiu o papo, o Conexões Energéticas está no Spotify com muitos outros episódios para você que quer saber tudo sobre o mercado e, claro, sobre o setor energético. Acompanhe também o Instagram e o LinkedIn da Tisséia Energia, que por lá a gente acompanha, ó, a gente coloca tudo em primeira mão para vocês. Não esquece de deixar o seu comentário e se esse assunto faz sentido para alguém que você conhece, manda para essa pessoa e segue a gente para não perder os próximos episódios. Obrigado pela escuta e até a próxima. Até o próximo Conexões Energéticas.